acompanhando, talvez, o país, dá para se dizer que o país numa guerra diplomática contra os Estados Unidos da América, e o campo bolsonarista do lado da fronteira, do lado da trincheira estadunidense, não da trincheira brasileira. E nós temos, inclusive, alguns nomes ligados ao Rio de Janeiro que estão nisso, e um problema grave no Rio de Janeiro também, que são as posições do governador do estado, né? A senhora faz parte da gestão do Eduardo Paes, da Prefeitura do Rio de Janeiro. Como é que, primeiramente, a senhora tem acompanhado essa questão do bolsonarismo, se é a última máscara a cair, se é que tinha mais alguma, e qual a sua expectativa também da manifestação do bolsonarismo amanhã em Copacabana? Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Obrigada, gente. Pois é, a gente está vendo aí um episódio triste de brasileiros que são completamente vendidos, né, querendo entregar o país para interesses externos. Agora, a boa notícia é que parece que a população está vendo isso com maus olhos, né? A popularidade dessas medidas do Trump é bem baixa, a população, obviamente, está contrária a tudo isso, sabe que isso vai fazer mal para o país, e esses políticos aí da família bolsonarista estão ficando isolados. E acho que isso está, inclusive, prejudicando a imagem e a popularidade deles, o que, para a gente, é uma boa notícia. Né? Então, acho que acaba que o tiro saiu pela culatra. Eles imaginavam que teriam mais apoio a essas medidas aqui no Brasil e não tiveram. Né? Eu acho que a própria direita já está, de certa forma, abandonando o Bolsonaro e, portanto, se dissociou dessas medidas, está tentando se dissociar dessas medidas, até porque elas são impopulares, e os bolsonaros estão completamente isolados nessa defesa das medidas do Trump. Então, eu acho que eles não previam que a popularidade deles estaria tão baixa e que a popularidade dessas medidas faria com que a imagem deles ficasse ainda mais prejudicada, né? Professora, o presidente Lula, de forma muito inteligente, tem colocado à frente dos diálogos com a mídia hegemônica e com as associações de classe e associações comerciais, o vice-presidente Geraldo Alckmin, para fazer esse diálogo com toda a habilidade que o vice-presidente tem também. A senhora acompanhou a repercussão do Geraldo Alckmin no programa da Ana Maria Braga, em que ali ele deixa bem claro a questão da soberania não estar à venda. A senhora é do mesmo partido do vice-presidente Geraldo Alckmin. Qual é a sua análise sobre a participação do vice-presidente e o que isso representa nesse diálogo com a mídia corporativa? Sim. Eu acho que foi uma decisão muito acertada. O Alckmin é um cara que tem se mostrado muito hábil, né? Muito hábil, ao mesmo tempo muito fiel ao presidente Lula, como o nosso partido, o PSB, tem sido em todas as ocasiões, né, recentemente. E eu acho que o Alckmin ele tem uma entrada muito boa com os empresários, né? Então isso que eu acho que é uma grande vantagem, porque essa negociação ela vai ser entre governos e corpos diplomáticos, mas ela também precisa dessa conversa entre empresários. Eu acho que os empresários dos Estados Unidos podem fazer uma pressão também para a revogação dessas medidas nas áreas em que elas ainda permaneceram graves, né? E eu acho que o papel dos empresários brasileiros nisso também vai ser muito importante. Então, acho que além da conversa diplomática, né, da conversa entre governos que o Alckmin está encaminhando, ele também tem feito conversas com empresários que são muito importantes nessa pressão aí para diminuição dos efeitos danosos dessas medidas, né? A senhora é uma professora, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e é uma professora da área de ciências exatas, da área de matemática, e a senhora também é secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura do Rio de Janeiro. E nós estamos muito agora envolvidos com o conceito de guerra híbrida e de todas essas guerras que envolvem tecnologia, que envolvem redes sociais, que envolvem produção de fake news. Na sua área de expertise e também na secretaria que a senhora está à frente, nós estamos num momento extremamente delicado, e a regulamentação das mídias sociais é a saída, e se for a saída, isso é urgente, professora?
A gente está num momento muitíssimo delicado e uma preocupação que eu tenho tido, e a Prefeitura do Rio de Janeiro também, é como a gente consegue ter um desenvolvimento mais dinâmico e mais de ponta nessa área de inteligência artificial e novas tecnologias. Para isso, a gente sabe que o desenvolvimento da inteligência artificial exige infraestruturas muito grandes, muito caras. O Brasil tem um plano, o Brasil tem o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que é um bom plano. Nesse plano estão incluídas algumas estratégias, né, inclusive a aquisição de um supercomputador, e nós estamos nos posicionando aqui, candidatando o Rio de Janeiro para receber esse supercomputador. O Rio de Janeiro é uma cidade muito privilegiada, tanto do ponto de vista do fornecimento de energia limpa, de redes que têm uma estrutura que suporta, né, demandas desse tipo, e, além disso, também conectividade. Né? Então, a gente tem conectividade, tem energia e tem, o mais importante de tudo, tem cérebros. Né? O Rio de Janeiro tem muitas universidades de ponta, com pessoas que são muito capazes de desenvolver projetos nessa área. Então, a gente já tem um projeto que o prefeito anunciou de trazer data centers para a cidade, e também estamos nos candidatando para receber esse supercomputador do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Com isso, eu acho que a gente vai poder, né, tudo isso, na verdade, é a infraestrutura necessária para a gente ter um projeto de desenvolvimento. Isso é muito importante na área de IA, a ideia de IA soberana. Né? Mesmo empresas, né, de tecnologia falam hoje de IA soberana. A palavra soberania, ela saiu, antigamente era uma palavra mais voltada para o nosso campo, de pessoas preocupadas com a questão do desenvolvimento nacional, mas hoje ela está indo além. Né? Eu acho que a questão da IA ela é tão concentrada nas big techs que a ideia de IA soberana ganhou corpo, e a gente tem tentado desenvolver, sim, uma IA soberana também aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, eu acho que, claro que a questão da regulamentação das big techs é importante, mas a gente... É uma questão muito federal também, né? Aqui no município, a gente está mais preocupado com a questão do desenvolvimento. A gente quer ter uma estratégia de desenvolvimento tecnológico, de desenvolvimento de IA, para que a gente consiga colocar o país aí no mapa mundial de IA soberana. Viário, eu queria fazer uma pergunta para a secretária. Claro. Eu estive no Rio de Janeiro, nos eventos na Arena Gamer que vocês inauguraram com o Márcio Filho, que é o presidente da Associação Regional de Desenvolvedores aí do Rio. E teve um escândalo em Brasília recentemente envolvendo uma ONG gamer que recebeu emendas milionárias de uma porção de deputados bolsonaristas. Secretário, eu queria te perguntar, tá faltando a esquerda, tá faltando o campo democrático, o campo progressista, se inserir mais nessa área tecnológica? A IA me parece uma questão mais óbvia, mas a área de games é uma outra vertente. E eu entrevistei o Eduardo Paes, ele me pareceu muito franco, ele falou, eu não manjo coisa nenhuma desse negócio, mas a gente vai entrar nisso. Tá faltando mais políticos que sejam assim? Com certeza. Eu acho que o prefeito, né, o Eduardo Paes, teve um papel muito importante naquele momento ali em que houve uma polêmica sobre se esportes eletrônicos eram ou não esportes, né? Não sei se vocês lembram disso, e ele saiu na frente para dizer sim, esportes eletrônicos pode ser considerado esporte, e nós teremos na cidade uma política para esportes eletrônicos e para desenvolvimento de games. Então, eu tenho muito orgulho de estar hoje à frente dessa política, está na minha secretaria hoje a coordenadoria de games e de esportes da prefeitura. A gente precisa conversar. A gente já trouxe vários eventos aqui para o Rio de Janeiro, temos uma boa parceria com a AC Jogos, justamente dirigida aí pelo Márcio, eu acho que é uma associação incrível, que faz um trabalho muito bacana. Temos a primeira arena gamer pública do Brasil, né, lá no Engenhão, que vive lotada, tem sempre campeonatos. Então, a ideia é a gente trazer, tanto para o setor público, para o foco das políticas públicas, como também para os setores progressistas, para a gente ter política para essa área de jogos, gente. É uma juventude gigantesca ligada a isso, muito interessada, tanto não só em jogar, mas em também trabalhar com games, né? Seja como desenvolvedor de games ou como atletas, né? Jogadores de jogos eletrônicos. A gente deve ter a Olimpíada em 2027, né? Você, Pedro, que eu já vi que você manja aí do assunto, em 2027 vai ser a Olimpíada, né? Sim. De esporte eletrônico. E os games já estão enquadrados, né? Então... Exato.
Então, o que a gente está fazendo? A gente está preparando uma equipe do Rio de Janeiro para competir né, de forma competitiva realmente nessas Olimpíadas e quem sabe a gente trazer aí algumas medalhas na área de esportes eletrônicos, né? Essa é uma maneira de popularizar o esporte e a gente tem uma política aqui que se chama Decola Games, é uma política da minha secretaria, que é justamente para isso. A gente agora, não só na nave do Engenhão, mas em todas as naves do conhecimento, a gente vai ter pequenos espaços de treinamento dessas equipes, e aí aqueles que são mais, né, talentosos vão para a equipe principal, que vai ser sediada lá na Arena Gamer do Engenhão. Maravilhoso. Pega teu livro aí, Pedro. Mostra teu livro para a secretária. Ó, sobre o marco legal dos games, eu preciso te entregar um exemplar depois. Quero. Com os bastidores todos.